O Richard Rios, que hoje é titular no Palmeiras, como é que foi a situação dele no Flamengo? Conta pra gente. Só um parênteses em relação ao Henrique aqui, essa maturidade, ela é vista, inclusive, pelo Fernando Diniz na seleção brasileira, senão ele não teria sido convocado agora. Então, o Diniz não chamou o Henrique por caridade, vamos iniciar um projeto aqui com garotos, igual a gente já via convocação anteriores de terceiro goleiro da Sub-20, só para o cara pegar a experiência. É para chegar lá e para resolver. Sobre o Richard Rios, né? Sempre tem esse reencontro com o Flamengo, esse assunto volta à tona, principalmente agora com ele. Já tinha sido ventilado, né, essa situação, se atentado para essa situação, quando ele foi contratado pelo Palmeiras, e agora, nesse confronto propriamente dito, né, o assunto volta para entender um pouco melhor o que aconteceu com o Richard Rios aqui no Flamengo, por que ele não ficou, por que ele não teve espaço e tal. Foi uma grande aposta, né? O Rios foi uma aposta do Flamengo, porque o Flamengo identificou o Rios ali no futsal da seleção colombiana, né? No torneio de futsal que teve aqui no Rio. Os caras viram nele um grande talento e puxaram o moleque para a base do Flamengo ali. Só que aí, quando ele vai bem na base, grande destaque e tal, chega a jogar naquela partida lá em que o próprio Flamengo e Palmeiras, né? Teve aquele surto de Covid no Flamengo, todo mundo fora do jogo, né? O Flamengo conseguiu arrancar um empate lá no Allianz Parque, enfim, ele estava nesse contexto de jogadores jovens que foram colocados ali para atuar. Mas o Flamengo é tanta gente para a posição, enfim, tantas situações. Ele chegou a ser emprestado para um time no México, aí se machucou lá. Então, teve esse contexto de muita gente no setor, contratações, naquela vibe de contratações, e essa lesão também durante a passagem dele pelo México, que aí dificultou a continuidade, o espaço para ele aqui no Flamengo. E aí foi para onde que ele buscou depois uma solução, foi o Guarani, e aí teve destaque no Guarani, no Campeonato Paulista, e Palmeiras conseguiu essa contratação no começo do ano, depois do estadual, para que isso fosse reforçado com o Richard Rios do setor de meio campo, que era, enfim, com as saídas, né, de Danilo, por exemplo, e outras situações envolvendo outros jogadores, o Palmeiras precisava de alguém ali para esse setor, e o Richard Rios não teve espaço para se desenvolver, né, como se tivesse um pouco sufocado pela quantidade de gente na posição aqui. O Flamengo foi num período posterior que buscou lá nomes como Vidal, medalhões e tal. Tinha dos jovens que surgiam, tinha, por exemplo, o João Gomes, que foi muito bem, já está lá na Premier League. Então, o contexto não foi muito favorável para o Richard Rios aqui no Flamengo, apesar de ele ter sido, enfim, reconhecido como um grande talento na base, né, como foi pensado lá do futsal, perdão, mas faltou espaço, né, para ele se desenvolver aqui como jogador. E agora, inclusive, já está aí na seleção colombiana também, e tendo alguns minutos aí em sequência nesse Palmeiras do Abel Ferreira. Confesso que eu não lembrava dessa foto dele jogando com a camisa do Flamengo. Diga, PVC. Não, só porque como diz a Adriana, minha mulher, falou a vida inteira para os meus filhos, quem guarda tem, quem não cuida fica sem. Palmeiras 1, Flamengo 1. Prévia. Flamengo, problemas. Gustavo Henrique, Covid. Everton Ribeiro, Covid. William Arão, Covid. Léo Pereira, Covid. Rodrigo Caio, Covid. René, Covid. Gabriel Batista, Covid. João Gomes, Covid. Tuller, Covid. Bruno Henrique, Covid. Isla, Covid. Diego, Covid. Felipe Luiz, Covid. Mateuzinho, Covid. Michael, Covid. E o Flamengo, por causa disso, é o jogo do Hugo. E na minha prévia... No Allianz Parque, não foi? Foi no Allianz Parque. E aí, na minha prévia, jogaria o Diego Alves, que acabou não jogando também, porque também ficou doente. O Flamengo jogou com Hugo Souza, João Lucas, depois de Yuri, Natan, Otávio e Ramon, Thiago Maia, Gerson, De Arrascaeta, Lincoln, depois Lázaro, Guilherme Bala, depois Richard Rios, aos 25 do segundo tempo, e Pedro. Técnico Jordi Guerreiro. Domenech Torren, Covid. Foi aquele jogo que teve uma grande movimentação de bastidor para que a partida não acontecesse naquele contexto, exatamente por causa desse surto que tirou todo o time do Flamengo, teve que jogar com o time todo desfigurado, e isso aumentou ainda mais essa rixa de rivalidade que já existe dos últimos anos entre as duas equipes. O Igor, aproveitando que você está inspirado nas reportagens, já aproveitar para mandar no embalo contigo aqui, sobre Felipe Melo, jogador que, de certa forma, está aí no contexto desses times, tanto do Fluminense, que é o atual campeão da Libertadores, ganhou 2 vezes com o Palmeiras, e teve também já sua passagem, ele já citou lá no passado, sua passagem importante para ele no Flamengo.
Como é que é essa história de pênalti anulado para o Palmeiras que colocou o Felipe Melo na mira do Fluminense? Explica essa história para gente. Pois é, o PVC, obviamente, vai lembrar desse jogo, né? Também é do final de 2021 ali, aqui no Maracanã. É um jogo em que o Fluminense acabou vencendo de virada o Palmeiras por 2-1, mas até a construção dessa virada com 2 gols do Iago Felipe, uma situação, um episódio aconteceu ali que acendeu ali no Fluminense uma chaminha de desejo, né? Foi um combustível para o Fluminense olhar para o Felipe Melo e vê-lo como um potencial reforço, contratação para a temporada seguinte, né? A gente publicou a história aí hoje, uns detalhes apurados aí nos bastidores, de que o Fluminense impressionou muito, né? Fred, depois membros da diretoria, presidente Mário Bittencourt, jogadores, a forma com a qual o Felipe Melo se comportou, um primeiro olhar não muito ortodoxo, né? De nada muito convencional, não muito desportivamente falando, né? Não está no que se deseja, talvez no comportamento do jogador, mas isso é a flexibilidade que a regra permite, né? Num momento ali em que o Palmeiras teve um pênalti marcado contra si, e a forma com a qual o Felipe Melo reclamou, protestou, e tinha razão na reclamação, e a forma com a qual ele atuou ali no ambiente dentro de campo para dar o tempo necessário para culminar numa revisão do VAR e anulação do pênalti contra o Palmeiras, isso chamou muito a atenção dos jogadores do Fluminense naquela ocasião, do próprio Fred, que chegou no vestiário, a gente relata esse contexto, né, quase indicando a contratação do Felipe Melo para o Fluminense, e ali, pela forma com a qual o Felipe reagiu, né, e trabalhou o ambiente dentro de campo, em contraste com outros jogadores do Fluminense, de um elenco muito jovem e inexperiente em grandes competições, enfim, uma situação que o Fluminense depois percebeu que precisava trazer gente cascuda para o elenco e montar uma espinha dorsal como a de hoje, que tem não só o Felipe Melo, como o Fábio, já tinha o Ganso, né, mas enfim, tinha o Ganso e o Fred na ocasião, mas hoje tem Fábio, Felipe Melo, jogadores mais tarimbados aqui, o Marcelo, enfim, o próprio Cano veio nessa leva também do início de 2022, quando o Felipe Melo foi ali um dos reforços anunciados na ocasião, mas o fato é que acendeu essa chama aí pelo jeito, né, pela forma com a qual o Felipe Melo conduziu a coisa dentro de campo, e o Fluminense precisou entender ali que, não temos alguém com essa característica, isso pode ser muito valioso para os nossos projetos futuros, né, e também um lado da moeda do Felipe Melo, nesse mesmo jogo é que as coisas se acaloraram ali com o Davidson no final, né? Davinho provocando e tal, aquela treta, Fred foi expulso, e aí quem foi apaziguar as coisas ali num bate-boca até do Davidson com o presidente Mário Bittencourt foi o próprio Felipe Melo, então viu-se ali os dois lados da moeda do Felipe Melo, como ele poderia ser útil dentro de campo, dar essa robustez ali, essa consistência desse lado cascudo para esse elenco tricolor, e ao mesmo tempo fora de campo, como ele poderia contribuir com a sua liderança, enfim, como ele pode alternar essa personalidade dele dentro e fora de campo, algo que seria e que se tornou muito relevante para o Fluminense, campeão da Libertadores nesse ano de 2023. Mais detalhes estão na reportagem do Igor Siqueira aqui no All Sport. Felipe Melo, que conquistou sua terceira Libertadores, ele ficou fazendo assim pro telão, né? 1, 2, 3, 1, 2, 3, 2 com o Palmeiras, uma com o Fluminense, e agora, já aos 40 anos, sendo um jogador importante. E nessa esteira do que o Igor estava explicando, o Fluminense montou o elenco mais velho da história da Libertadores, PVC, para ser campeão. Quem tem mais tem 6. Francisco Sá foi campeão pelo Independiente 4 vezes e pelo Boca 2 vezes. O Felipe Melo está no meio dessa tabela. 6 Libertadores. É simplesmente um Boca Juniors concentrado num só jogador. O Boca é o segundo maior vencedor atrás do Independiente da Argentina.